As multidões observavam a chegada de um forasteiro. Era o poeta peregrino, que estava caminhando pelas ruas da cidade. E muitas pessoas se perguntavam uns aos outros. Assim eles falavam: quem é esse homem, trajando vestes em figurinos de cores preto e branco? E o poeta peregrino se aproximava das pessoas. Em alguns momentos, ele estava mantendo um sorriso no rosto, assim como sorri um sonhador. Mas em outros momentos, nada ele falava, apenas a revolta era revelada em sua face, assim como um guerreiro em combate. E os cidadãos pararam seus afazeres e rotinas, algo que não é comum nesse mundo cheio de entretenimentos. Então, eles começaram a cochichar entre eles mesmos. Assim, eles diziam sobre o poeta peregrino. Eles falavam, o taxando, e diziam: lá vai um mero mequetrefe. Olha, esse canastrão solitário. Será mais um andarilho louco? Assim, a multidão o chamava. E algumas pessoas observavam apenas o exterior. E eram pessoas avarentas, soberbas, prepotentes e egoístas que humilhavam o poeta peregrino em sua caminhada. Eles observavam apenas o exterior humano, mas o brilho do poeta peregrino estava no espírito. Estava em seu espírito. Que encandeava o mundo, demonstrando as miragens que iludiam parte da cidade. E o poeta sabe que não se deve julgar alguém por sua aparência, mas sim pelos seus atos. Assim como nós avaliamos as árvores. Se as árvores estão produzindo bons frutos ou maus frutos. De acordo com seus frutos, assim reconhecemos se uma pessoa é boa ou se uma pessoa é má. E cada um é responsável pelos próprios atos. Mas também muita gente boa o poeta peregrino encontrou durante o caminho. Desde um ônibus nas periferias e comunidades do Brasil até em um avião rumo à Europa. E ele passou por debaixo das pontes e sobre as pontes até o alto da montanha. Depois de caminhar muitas milhas, o poeta parou para refletir e escreveu: observando o horizonte, o sonho parece distante. A solidão, o pôr do sol e a praia era o cenário onde o poeta sonhava. Uma estrela caiu no mar
e parou de brilhar. A estrela estava apagada, ficou um vazio na galáxia. Essa é a nova lenda que o poeta escreveu. Uma estrela que caiu no mar e sobreviveu. E será que o poeta esqueceu do sonho distante que se perdeu? E ele vai seguindo o caminho, enfrentando os conflitos das quimeras internas. E assim o poeta vai seguindo o caminho, enfrentando os conflitos das quimeras internas que tentam destruir os sonhos. E ele passou por um tipo de metamorfose. Uma metamorfose onde deixou de ser um mero mequetrefe e passou a ser um puro discípulo. E as coisas que o poeta falava, para algumas pessoas, parecia ser um incógnito enigma. Uma incógnita enigma. Mas para outras pessoas, eram as mais puras, verdadeiras e simples palavras que bailam no caos desse mundo, tentando resgatar uma vida que no caminho possa encontrar a verdade. E o poeta estava arrependido dos pecados cometidos no passado. E ele decidiu ser diferente, pedir perdão e agradeceu a dádiva do livre-arbítrio, com a certeza que ainda é um ser livre. E mesmo assim ele questionava, se indagando, dizendo: qual o sentido da vida? O que fazer para mudar o mundo? E o que é o amor? Assim, o poeta se perguntava. E começou a reparar em tudo e observava. Desde uma formiga passando no chão, até um avião voando no céu. E percebeu o perfume das flores, o aroma das maçãs e a beleza de todas as criações. E assim viver sendo um eterno aprendiz. E querer apenas as coisas que cabem na mochila, o necessário para o dia a dia, e aprender a viver um dia de cada vez. Sem apegos, seguir o caminho, a verdade e a vida. Ignorando a hipocrisia desse mundo, o poeta peregrino decidiu recitar alguns dos seus próprios versos e poesias. Em vários lugares onde passava, de alguma maneira, o mundo parou para observar. O poeta peregrino, que falava em forma de um discurso poético. Assim, ele dizia: a poesia sempre prevaleceu. E o poeta ainda não entendeu que cada verso em um rascunho é uma ideia para mudar o mundo.
carregando uma chave quente para as pessoas frias abrir a mente. Estou vivendo muitos sonhos e uma ilusão. Quero menos discurso e mais ação. É preciso repartir o pão. O mundo, esse mundo é um teatro-arena. Todas as pessoas estão em cena. Essa é a vida real. Cada personagem exercendo o papel. Na TV, os fantoches são as celebridades. Os palcos da vida. Os palcos da vida são os campos e cidades. Artistas lutam usando as artes. E as plateias estão aprisionadas. São reféns de si mesmos. São reféns de si mesmo nas próprias casas. Bichos humanos são escravos. Vivem sem saber que estão enjaulados. Sendo monitorados. Até os pecados foram registrados. Mas os livres, personagens, estão vivendo. Tudo é passageiro, aproveita o momento. O sistema tentou esconder a liberdade, mas livres são os que conhecem a verdade. Mais cedo ou tarde, eu, ou você, ou ambos morreremos. Mas o que mais importa não é a morte que vai estar levando a vida, mas sim a vida que renascerá da morte, morrendo o pecado e renascendo um novo homem. Temos que nos arrepender e pedir perdão. Estou sentindo o duelo entre a mente e o coração. E eu vou seguindo o caminho. Sei que não estou sozinho. Continuo seguindo o caminho. E sei que não estou sozinho. É preciso negar. É preciso negar a si mesmo. A fé venceu o medo. O mundo está em sua volta. Vivencie o que acontece agora. Todo o dinheiro desse mundo não pode acrescentar 1 minuto. Todos os que foram enganados carregam fardos pesados. Ficaram presos ao tempo que resta, e é somente a verdade que nos liberta. Tome a sua cruz e siga os passos. É pela graça que somos salvos. Deus está no céu, mas ao mesmo tempo, Deus está dentro de mim e dentro de você. Por isso eu digo: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu sei que a Babilônia não tem cura, mas mantenha sua mente pura. O sistema é sinistro. Não seja mais um iludido. Dizem que devemos tomar um comprimido para acordar, ou 2 pílulas para dormir. A sociedade gosta de fingir. Os falsos mestres fizeram do povo negócio
E eu não quero sentir ódio. Os seres humanos estão adoecendo, tomando esse doce veneno. Nesse complicado mundo novo. Nesse complicado mundo novo, qual será a cura do corpo? Eles enganaram a gente. E o mundo está doente. E a mídia, na televisão, falou que é teoria de conspiração. Mas agora percebemos a ganância de um governo que faz tudo por dinheiro. E será que não faremos nada, aceitando ter a vida controlada? Os governantes mentiram, dizendo a paz e segurança. Mas sobreveio uma repentina destruição que nos alcança, que esfria o coração, e porque ninguém pede o perdão. Multiplicaram a tecnologia e aumentou a apostasia. Muitas religiões fingiram santidade e até hoje crucificam os que dizem a verdade. Mas ai daqueles que amam o dinheiro e alimentam o próprio ego. O poeta, peregrino, não foi banido, mas decidiu seguir sozinho. Sou diferente na forma de pensar. Sei que amar é mais importante do que odiar. E durante o espetáculo, eu caí do palco. Mas o show da vida tem que continuar. As câmeras filmaram apenas o que podiam observar. E quem vai saber o que eu senti, o que eu pensei. Eu nunca menti quando chorando sorri. Eram muitos sonhos, mas havia um pesadelo real. As mãos que hoje fazem os aplausos podem ser as mesmas mãos que amanhã nos apunhalam. Um dia, o público vai perceber que o artista está ferido, mas não está morto. Ainda existe um sentimento novo. E antes da cortina do teatro fechar, e o filme do cinema acabar, com o brilho no olhar, as lágrimas possam apagar, as lágrimas possam apagar as fogueiras das desilusões. Observei a beleza das imperfeições. Esse mundo é um teatro onde pisar será o palco.
e muito além da dor, da alma de um ator, a cicatriz de um personagem que disse a verdade e gritou por liberdade. 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 E o que é ser um patriota? Para algumas pessoas, ser um patriota é ter um documento que foi emitido pelo sistema e depois colocar uma camisa da CBF e sair gritando. Gritar é gol. É gol. Ou pagar altos impostos, aceitando a opressão de um governo corrupto e depois ficam reclamando em frente à TV ou postando coisas em redes sociais. Se então isso é ser um patriota, eu me considero um desertor. Mas se um patriota for talvez no mínimo alguém que fala a verdade e defende o povo e percebe que a nação é uma extensão de seus irmãos e se interessa por cuidar um pouco mais do meio ambiente, agindo com honestidade e sem ganância, assim talvez seria um bom exemplo de patriota que eu gostaria de ver, ou talvez um dia chegar a ser. Mas Deus criou o planeta, mas os seres humanos estão destruindo o planeta a cada dia. Cada dia tem mais poluição e desmatamentos. E, infelizmente, muitas pessoas vivem esperando um herói revolucionário que um dia talvez vai aparecer e lutar contra os capitalistas fascistas, os gananciosos exploradores. Mas será que ele virá? Quem tem ouvidos para ouvir, olhos para ver, entenda. Chegou o dia em que cada ser humano livre, vai fazer a sua parte. Não com individualismo, mas com união e compaixão. Não querer ser mais ou ser menos do que ninguém, mas fazer a sua parte. Fazer parte da verdadeira revolução. E a verdadeira revolução é o amor. A verdadeira revolução que funciona é o amor. E eu pergunto a vocês: quem são os homens que estão criando as guerras e que estão lucrando com essas guerras? E por que vocês lutam e defendem as ideias deles? Algumas pessoas dizem ser de direita. Outras pessoas dizem ser de esquerda. Mas quem controla tudo é a cabeça. E a cabeça desse mundo é o sistema. Sistema político, econômico e religioso. Mas a cabeça da igreja é Jesus Cristo. O mesmo que estava entre nós e subiu aos céus. Mas por que vocês estão olhando para o céu? Deveriam estar olhando para o chão. Assim observaremos as pessoas que foram mortas com as guerras, os que estão dormindo no chão, sem ter onde morar, sem ter o que comer, por falta de hospitais. Mas algumas pessoas
estão erguendo as mãos, como se bastasse apenas o erguer de nossas mãos. Se nascemos nessa geração, é porque temos uma missão. E não será com discursos que mudaremos as coisas, mas sim com fé e ação. Por isso, ide por todo mundo, vamos anunciar as boas novas. O fim está se aproximando. E não fazemos as boas obras para sermos salvos, mas faremos as boas obras porque já somos salvos. Eu não participo de movimentos ou ideologias. Eu não faço parte de nenhum partido e não sigo religiões. E finalizo isso dizendo o que já estava escrito. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Tiago, capítulo 2, versículo 20. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele em que Ele enviou. João, capítulo 6, versículo 29. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. João, capítulo 3, versículos 17 e 18. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra em sua própria pátria. Que um profeta não tem honra em sua própria pátria. João, capítulo 4, versículos 44. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. E por último, mas não menos importante, e por último, e mais não, e por último, mas não menos importante, em Gálatas, capítulo 5, versículo 1 está escrito: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Meu nome é Roberto Fabrício. Esse personagem é o poeta peregrino. Obrigado
a todos que assistiram a esse vídeo. Até a próxima. Revolução em ação.